Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo com Lendas. Estamos aqui com o nosso grande mestre, Estevão Meneghetti. Bom demais, galera, sejam bem-vindos a mais um bate-papo hoje muito especial, o nosso primeiro episódio especial com um cara que eu admiro demais, um irmão que eu tive o privilégio de fazer dentro do nosso modelo de negócios, hoje traçando uma carreira de extremo sucesso dentro do mercado do futebol. Olha só que incrível, meu grande irmão, gratidão pela sua presença, Vinícius Crivellaro. E aí? Ricardo do céu, que energia, você viu? Só? Caramba, quem tá escutando vai falar assim, esse é o cara, que momento. Primeiramente é um prazer estar aqui falando com vocês, falar de futebol e ainda mais de marketing de relacionamento, pra mim não é um convite, não é uma convocação, meu irmão, tamo junto. Faz parte da história, né? Tá doido, e tem uma história, hein? Quase nada, tem coisa que não dá pra contar, né? Só no making off. Irmão, pra gente começar, conta um pouquinho quem é o Vinícius, o que você faz hoje, explica um pouquinho pra galera, pra gente ir se adaptando aí, conhecendo um pouquinho mais da sua história. Show, vamos lá, vamos bater papo, né? Esse é o objetivo. Nossa, que trabalho legal, bater papo, adoro. Esse é bom demais. Bom, eu trabalho com futebol já há 15 anos, eu nasci em Guarapuava, mas morei muito pouco lá. Mas você trabalha faz 15 anos, mas você a vida inteira, né? Foi do futebol, não? Sabe aquele jogador meia boca? O cara que sempre tava no terceiro time, que era amigo do treinador, sabe? Aquele bem, né? Pegava os Gatorade, as águas. Exatamente. Esse do terceiro time, eu era titular. Entendi. Né? Eu sempre fui esse. Eu comecei aqui até em Maringá. Jogava futsal aqui no Clube Olímpico. Uhum. Teve uma época de ouro aqui, de alguns atletas que saíram, foram jogar em categoria de base. Tem um atleta que até hoje é profissional no cenário, né? Que é o Rafael Longini. É meu amigo já há mais de 20 anos, a gente tem um bom relacionamento. E sempre no futsal, né? Só que eu era meio doido, eu era goleiro, né? Nossa, essa eu não sabia. Não, tudo errado, eu era tudo errado. E meu pai, ele trabalhava nos Correios, trabalhou 42 anos nos Correios, e ele acabava se mudando bastante. Aí quando eu tinha lá cerca de 11, 12 anos, nós nos mudamos para Londrina, e de Londrina continuei jogando futsal, e correndo atrás, buscando as oportunidades, etc. Com 17 anos, eu tive um treinador, 16 para 17 anos, eu tinha um treinador que ele era muito sincero, sabe? Ele falou, pra você não vai dar não. Sabe? Na lata, sim. Virou bastante meu grande mestre. E todo mundo odiava ele, só eu que amava. Por quê? Porque ele queria extrair o melhor da gente, né? E não tinha melhor para extrair da gente ali. Não tinha como, cara. Enfim, já terminei... Eu já parei no futsal, já fui na sequência para fazer educação física. Comecei a fazer, até por incentivo dele também. Uhum. E quando eu entrei no curso de educação física... Mas ele meio que já te puxou para uma outra área do futebol. Ele falou que jogar não vai rolar, mas... Eu vou contar um pouco dessa história na hora que eu falar da trilha. O porquê que a gente criou a trilha, mas... Já na sequência, o que aconteceu? Eu comecei a fazer educação física e ele me deu a primeira oportunidade para trabalhar. Ele falou, vem cá, trabalhar com futsal, trabalhar com futebol de campo e tudo mais. Tá bom. Comecei a dar sequência e fui sempre buscando uma oportunidade, outra. Fui parar no Curitiba, trabalhei no PSTC, legal, né, clube de Londrina, né? Revelou Jadson, Kleberson, Fernandinho, Dagoberto, mais de 150 jogadores no Brasil e no exterior. Não, só jogador bom, né? E depois fui trabalhar no Curitiba, né, como supervisor geral das categorias de base. Na verdade, eu era Aspone, sabe? Enfim, comecei como auxiliar geral, supervisionava depois desde o sub-11 até o sub-20, então tinha relacionamento com os atletas, entendia como é que fazia, o que era o trabalho e tudo mais. E de 2016 para cá, isso fora o marketing de relacionamento, a gente já fala nessa parte. Sim. 2016, eu recebi um convite para agenciar jogadores, né, do Gianfranco Petruzello, que é o dono da Forza Carreira Esportiva, uma empresa que tem mais de 15 anos no mercado, os jogadores como o Thiago Galhardo, que hoje está no Fortaleza, mas jogou no Inter, jogou no Curitiba. Jogou muito ontem, o Thiago. Demais, que né? pena, fiquei triste que eles perderam. Ele é um fenômeno. Ele representa a carreira do Alex, que hoje é treinador do Sub-20 do Santos. Falar de Santos, o bicho pega. Do São Paulo, né? E fez uma carreira como jogador brilhante. E tem jogador tanto no Brasil quanto fora. Enfim, aí eu fiquei de 2016 até o início desse ano, trabalhando com ele. Em paralelo, eu acabei fundando a Trilha do Futebol, que é uma empresa que o meu objetivo principal é orientar os pais quanto o que eles precisam fazer para dar uma oportunidade do filho ser jogador de futebol. Legal. Era tudo que eu queria quando eu era mais novo, né? Mesmo não sendo um bom jogador, eu não tive oportunidade, né? E nesse caminhar, né, em 2012, quando eu trabalhava nas categorias de base de Curitiba, foi aí que eu conheci o marketing de relacionamento. Que eu posso dizer com plena convicção, esse ano eu completo 10 anos de marketing de relacionamento,
posso dizer com plena convicção que se eu não tivesse ganho nenhum real, já teria valido a pena demais por realmente os amigos que eu fiz, as habilidades principalmente que eu adquiri, os lugares que eu conheci também, mas as habilidades, hoje todas as habilidades que eu aprendi no marketing de relacionamento, eu trago pro meu negócio. Legal. E é isso que... Todas. E até montei meu próprio multinível dentro da trilha aqui junto. Maravilha. Bom demais. Maravilha. A gente tem muito cara grande que já foi, que passou pelo marketing de relacionamento, né? Um que eu admiro demais é o próprio Grant Cardone. Sim. Né? Que hoje eu acho que é o maior nome em vendas do planeta. Eu já fui para Las Vegas para fazer um curso dele. E ele sempre tá nos eventos do Eric, lá nos Estados Unidos, porque ele passou pelo nosso modelo de negócio também. Hoje é uma das maiores referências do planeta, né? Exatamente. Em vendas. Ô Vinícius, você estava falando que você começou a trabalhar empresariando jogadores. Não sei se esse é o termo. Como que funciona isso? Tipo, primeiro, por que você acredita que foram atrás de você para se juntar à Forza, né? A empresa. E como que funciona esse processo, esse trabalho? Porque é algo que eu acho que a maioria das pessoas não tem muita noção, né? Não sabe muito como funciona esse meio esportivo, né? A gente tem, às vezes, alguns depoimentos, principalmente dos atletas, que são as pessoas que aparecem mais, né? Que eles até falam das dificuldades de você se tornar um atleta profissional, dos desafios, dos perrengues e tudo mais. Mas como que é essa parte, esse background também do trabalho? E aí o multinível entra de novo. Porque o meu patrocinador, né, tem um amor gigantesco por ele, uma gratidão por tudo. Ele era um cara que era apaixonado por futebol, né? Isso em 2010. Em 2010 eu acabo de sair do PSTC e o que eu vou fazer? E aí eu já conheci... Por que você saiu? Brigamos, né? A gente gosta de brigar, né? Confusão, né? Brincadeira. Eu fiquei 1 ano e meio lá, eu entrei como estagiário e a minha função principal lá, eu era coordenador de marketing. Ou seja, eu fazia todos os projetos para captação de recurso. 1 ano e meio nunca consegui R$1 de recurso. Tá explicado porque saíram com ele. Justa causa forte. Foi tipo isso, né? Mas muito bom. O meu trabalho principal era... Eu fiz o site do PSTC e eu lembro na época que eles não tinham nada. Então eu peguei umas folhas de caderno, né? Desenhei o site na mão. E várias folhas eu desenhei exatamente como eu queria. Eu levei para uma agência, a agência foi, construiu o site e fizemos o negócio acontecer. E aí depois de pronto, alguém tinha que alimentar o site. Então o que eu fazia? Eu ia para campo, tirava a foto e fazia a matéria dos jogadores. Eu era graduando de educação física, tipo, tinha nada a ver com a nada a ver. Só que eu comecei a acompanhar os jogos, acompanhava o vestiário, acompanhava os altos e baixos dos atletas e comecei a entender o que estava acontecendo, né? Sim. Aconteceu numa negociação, teve um jogo PSTC e Atlético Paranaense, isso foi em 2010, lá no CT do Caju, lá em Curitiba. Tá. 6-0 para o Atlético Paranaense, 6-0. Nossa. O melhor jogador do jogo foi o lateral esquerdo do PSTC. Ué? 6-0, e ele foi o melhor jogador, tá? Era a categoria... Fenômeno. Era a categoria 95, 96. E dentro dessa categoria, ele era 96, então ele era mais novo, foi o melhor jogador, e o time dele perdeu de 6. Esse jogador era o Abner. Pô, tá jogando hoje no Atlético, não tá? Não, é outro Abner. É outro? Esse outro Abner... Que é lateral também, eu acho. Lateral esquerdo, os dois. Aconteceu que esse Abner, quem estava assistindo o jogo, a comissão técnica do Atlético Paranaense, estava assistindo a comissão técnica do Curitiba, que estava do lado de fora, e tinha um observador técnico do Santos. Isso é natural. Sim, ver as pessoas ter, querem procurar jogadores. E E na época eu conheci o Mazuco, que é meu pai dentro do futebol, amo de paixão. Quem me abriu as primeiras portas ali depois do PSTC no Curitiba foi ele. E aí aconteceu que nesse jogo eu já tinha relacionamento com ele, porque a história é um pouco longa, mas eu abri o estádio para ele um dia, porque não queriam deixar ele entrar no estádio. Eu falei, vai abrir para ele sim. Depois eu fiz um curso com ele. Como assim? Entendi. Tinha uma competição, aí já entra... Lá em Londrina daí já. Lá em Londrina. Tá. E ele era do Curitiba? Do Curitiba, na época. Entramos, eu coloquei ele pra dentro do estádio e... Qual a função dele no Curitiba? Ele era coordenador de categoria de base. Tá. Enfim, eu comecei a ter relacionamento com ele aí. Tá. Depois eu fiz um curso em Curitiba, que era um curso como funcionava as categorias de base do Coxa. Legal. Ele ele provavelmente... Ele que deu o curso, ele falava na área de gestão, tinha a área técnica e tinha a área de preparação física. E eu me apaixonei pela área de gestão. E já era um cara... Pelo visto, já bem diferenciado ele, né? Ele, total. Porque total. Coordenador de categoria de base, mas já fazendo curso. Não. E hoje, pra você ter uma ideia, ele é o executivo principal do Botafogo, da SAF, que é o clube mais rico do Brasil. Né? John Textor por aí vai.
né? Só isso. Só. Não é à toa, né? E eu tenho que agradecer demais esse cara. Enfim, ele entrou em contato comigo, já tinha um certo relacionamento com ele, ele falou, olha, Vini, precisamos trazer o Abner aqui pro Curitiba. Aí eu falei, mas eu sou só o gerente de marketing. Na verdade, sou só o assessor de imprensa, né? Não vai dar. Ele, não, porque se trouxer ele pra cá, esse jogador vai ser convocado pra seleção brasileira. Eu sou do interior, filho. Curitiba já era um negócio de outro patamar, outro mundo. Aí o cara vem falar seleção brasileira. Falei, ô louco, esse jogador é bom mesmo, né? Aconteceu que o treinador do Sub-15 da seleção brasileira na época era o mesmo do Sub-20 do Curitiba, que era o Marquinhos Santos. Acabou de sair agora do Ceará. Sim. E ele observou o jogador, falou, eu preciso de um lateral esquerdo, se ele vier pra cá e dessa sequência ele vai ser convocado. E aí a negociação não saía. Eu ajudei de alguma maneira, enfim. O jogador foi parar lá no Curitiba. Mas como assim? Por que a negociação não saía? Ela não saía, né? Tá. Porque interesses. Tá. Tinham pessoas que comandavam que não tinham interesse com que ele ia pra lá, naquele momento. Tá. O que aconteceu depois foi... Ele foi pro Curitiba, foi convocado, teve a primeira ruptura de ligamento cruzado. Ai, que dó. E ele teve 3 ao longo da carreira. Mas por que eu contei isso? Eu fiz o papel de intermediário. Sim. Eu intermediei o negócio, né? Aí, o que eu ganhei na época? Nada, provavelmente. 2 camisetas, uma bermuda, um tênis e uma mochila da Nike. A mochila da Nike eu tenho até hoje, tá? Valeu a pena. E depois esse jogador foi vendido pro Real Madrid. Valeu a pena. Caramba! Pra ele, talvez. Pra ele. Valeu pra ele. Isso aí que envolve meu patrocinador, que em 2010 eu saí do PSTC, não tô lá mais. O que eu vou fazer da minha vida agora? E esse cara, ele... Já ainda fazia faculdade ou não mais? Fazia. Tá. Eu comecei... Ixi, aí é outro papo. Comecei a fazer faculdade em 2008 de Educação Física e me graduei em 2019. Mas eu consegui. Você terminou a faculdade? Terminei, amigo. Agora, À em distância. 2019. Fiz à distância. Só 9 anos. Não, 11. 11? 11 anos. 2008, 2019. É verdade. 8 a 19. É doido. Eu gosto de faculdade. Eu gosto. Falam que é a melhor época da vida, né? Então eu vou ficar lá o máximo que eu puder. Nossa senhora. Olha, junto comigo, assim, ó, era pra ter... Você sempre entra num ano, provavelmente você sai no 4º ano, aí a turma começa em 30 e para em 10, se forma, né? Eu fui numas 6 formaturas. Caraca. Porque era pra ser minha e nunca era minha, né? Mas enfim. Tá bom, faz parte. Não, tá top. No final deu tudo certo. Acontece que esse meu amigo, nós jogávamos juntos na UEL. Lá na UEL tinha Atlética Geral e tinha Atlética de Educação Física e tudo mais. Nós jogávamos na Atlética Geral, em futsal. E foi a apresentação, um amigo falou assim, cara, você tem que conhecer o Hugo. Um cara que eu tenho um carinho gigantesco. Ele falou, o Hugo, vocês vão se dar muito bem. Aí, nós num café, ele falou assim, por que a gente não vira empresário? Eu falei, já conheço os jogadores. Já sei como é que funciona. Sim. E já intermediei até o negócio. Vamos ficar rico. Meu Deus, a chama veio. E aí os 3 primeiros atletas que eu comecei a trabalhar eram atletas que eu tinha relacionamento do PSTC. Aí você virou empresário? Não, eu virei empresarião. Aham. Eu era o cara. Até o dia que eu entrei numa Centauro e tive que comprar a primeira chuteira. Eu falei, não vai dar não. Não vai dar não. Se eu tiver 30 atletas e cada um pedir uma chuteira dessa, não vai dar. E assim, detalhe, né? Chuteira que é comprada na Centauro não é a mesma chuteira que um atleta de alta performance utiliza. Sim. Mas não tinha noção nenhuma. Sim. Eu tive que passar o cartão e aí doeu no meu bolso. Eu falei, não vai dar não. E ele falou, não, eu vou ser empresário. Eu falei, então tá bom. Acontece que o Mazuco me liga depois de novo e falando assim, Vini, eu tenho um jogador no PSTC que me interessa muito. Aí eu falei assim, não vou poder te ajudar com informação sobre ele e tudo mais. Por quê? Porque eu saí do PSTC, não tô trabalhando mais. Aí ele falou, você viria trabalhar comigo aqui no Coxa? Piada interior, né, filho? Na hora que ele falou isso, eu falei, já tô com roupa de ir, vambora. Vambora, eu quero ir. Ele falou, só que eu vou ter que mandar 2 pessoas embora pra poder te contratar. Eu falei, Antes dele do que eu. Não, vou chegar com salário lá em cima, né, cara? Já vou chegar comprando BMW e tudo mais, né? A ilusão, né? Impressionante, né? Como a gente tem essas ilusões, Eu né? tinha 20 anos. 20 tinha 20 anos. Tinha noção como é que funcionavam as Nada, coisas. Tinha nenhuma. noção. Aí, ele demorou 1 mês pra mandar essas 2 pessoas embora e falou, venha,
Vocês vão entender na parte do agenciamento. Ele falou, venha. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, ele mandou os dois embora. Ele ia para uma competição, ele falou, pega a tua carteira, leva lá no RH e quando eu voltar da competição a gente conversa. A competição era a Dallas Cup. Em momento nenhum eu perguntei meu salário. A hora que eu entreguei a carteira e a moça da RH me devolveu, aí que eu fiquei sabendo meu salário. Era R$860. Não dava pra viver em Curitiba, não. Ia ser perrengue. Mas falei, tô aqui em busca do meu sonho, vambora, e é o que vai dar. É o que eu vou fazer e vambora. Na época, meu pai... Mas como que tava? Vamos lá. O quê? Como que foi... porque você não teve esse gerenciamento de expectativa, né? Você chegou Não. lá achando que você ia ter um resultado. E daí, qual que foi o sentimento? Beleza, depois você... Essa parte do é meu sonho, vambora, deve ter acontecido depois, né? Mas na hora que você olhou ali, você falou assim, o que você pensou? O que veio na tua cabeça naquele momento? Aí a história do meu pai, ela se mistura. Porque meu pai, o que aconteceu? Ele era transferido várias vezes. Eu morava sozinho em Londrina, né? Eu morava bem, viu? Fazia faculdade, morava bem, etc. O pai mandava um pouco de grana. Meu pai se mudou pra Curitiba. Meu pai, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. E eu falei, R$860 pra morar com meus pais? Vai. Tá de boa. Sim. Tem problema, né? Eu moro sozinho desde os 18. Eu falei, vai dar, né? Acontece que no primeiro mês que eu tô lá, o meu pai faz uma reunião familiar. Tô indo pra Maringá. O pai perdeu a função, o cargo, sei lá o que é que ele fazia lá, a diferença de cargo e função. Tô voltando pra Maringá. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Caraca. E aí ele falou, olha, eu não vou poder te ajudar. Eu falei, fudeu. R$860 pra morar com meu pai dava. Sozinho. Sozinho não. Em Curitiba. Ele conseguiu ajudar com um pouquinho ainda. Eu não posso negar isso aí, né? E me ajudou muito ao longo Sim. desses 12 anos aí. Mas aconteceu que eu fiquei perdido. Aí entra uma outra figura, que é o Dirceu Krieger, ele tem 52 anos, faleceu já, né? Finado Dirceu Krieger, flecha loira. Ele é ídolo no Curitiba. Ele trabalhou Um 50... dos maiores jogadores da história do Curitiba, né? Ele tem uma estátua lá. É. Ele trabalhou 52 anos no Curitiba. Caraca. 52. Ele começou como Merece jogador. uma estátua, não acho. Não, tá doido? É duas. Ele recebeu 2 extremoção, sabe? Caraca. Ele num lance, ele bateu de frente com o goleiro e o joelho bateu nas alças intestinais, estourou, tipo, como... loucura. Loucura. A história dele é fascinante. E ele passou como jogador, aí foi treinador, foi um dos treinadores que mais assumiu o time, porque sempre quando o bicho pegava, era ele que assumia. Quando eu cheguei em 2011, ele era coordenador técnico, mas não era coordenador técnico, né? Ele era patrimônio do clube quase. Quase colocava uma plaquinha assim na testa dele, sabe? De patrimônio. Eu lembro que no terceiro mês, cara, eu já apertado de grana, falei, e agora? O que vai acontecer, né? Aí eu lembro desse ensinamento dele, ele me chamou no corredor, assim, e falou, jovem, eu só já chamava todo mundo jovem, o que tá acontecendo, jovem? Aí eu, não tá acontecendo nada? Não, tá acontecendo sim. Não tá acontecendo nada. Tá acontecendo sim. Aí ele abriu a blusa dele, tirou um bolo de dinheiro assim, ó, colocou na minha blusa e eu falei, por que você tá fazendo isso? Aí ele falou assim, ajude o próximo. Você já vai estar me ajudando muito. Só tem que fazer uma promessa. Aí eu falei, diga. Você não vai poder contar pra ninguém que eu fiz isso pra você enquanto eu estiver vivo. Nossa. Caraca. Comecei a chorar pra caramba. O cara na veia ali, sabia o Quase que eu é. chorando ali já. O cara na veia Forte, do forte. que aconteceu. E a partir daquele dia, eu tomei a decisão que eu falei, aonde eu vou, esse velho vai pra cima e pra baixo. A minha razão vai ser levar ele pra cima e pra baixo aqui. E ele assim, ele já não... Já tava com memória já seletiva, do tipo, você tinha que ficar repetindo as coisas pra ele. Ele contava as piadas todas as vezes, a mesma piada. A piada do se é toco é pica, ele contava todo dia. E eu dava risada todo dia da mesma piada. E é um fenômeno, sabe? Era o meu avôzão. Era o meu avôzão. E levava ele pro CT pra assistir o jogo. Aí eu falava, vamos, jovem, vamos. Aí no meio do caminho ele falava, Vina, quem é que joga hoje? O sub-15 ou 17? Eu falava o sub-15. Vai jogar o goleiro com uma linha de 4, com não sei quem, não sei que. A hora que eu parava de falar o centroavante, ele falava, Vina, eu o quê? Joga o 15 ou 17 hoje? Era assim. Mas aí levei ele pra cima e pra baixo. Tem história pra caramba. O maior aprendizado que eu tive com ele, que o futebol tem muito disso, que é horário é horário. E se chegar no horário, tá atrasado. Acho que foi você que me falou isso a primeira vez. É.
E é muito E questão eu assim... falo isso pra todo mundo também. Chegar na hora não é chegar atrasado. Não Horário- existe chegar na hora, né? Ou você tá adiantado ou você tá atrasado. Exato. O horário é horário. Se chegar na hora, tá atrasado. E aí esse é um dos maiores ensinamentos. Fora outras coisas, né? De princípios, valores, etc. Aprendi muito com ele. Uhum. Mas aí, voltando da história do Mazuco, eu dentro do Curitiba, eu não vinha com frequência. Meus pais já estavam voltando a morar aqui em Maringá, eu não vim com frequência. E tem uma coisa com o jogador que a gente não para pensar. É uma vida sofrida, tá, cara? Então, principalmente do teu São Paulo, quando o cara errar um cruzamento, não faça o tipo de comentário. Não tô falando que você faz também, mas não faça o tipo de Lógico que eu comentário. faço. Eu Não. tenho certeza que eu faço. você E faz. meu irmão riu ali Você porque ele faz também. Ele faz, O cara ganha Quem mais de 100 torce- mil por mês e não acerta um Ah, cruzamento. não, isso eu não faço. O cara, pelo amor de Deus. Tem os outliers, né? Sim. Os foras da curva dizem que pra você ser especialista em algo, você tem que ter 10 mil horas de 10 mil horas prática. de prática. Jogador de futebol tem muito mais que 10 mil horas de prática. Sim. Muito mais. Porque ele começa com 5 anos, com 6 anos. E aí ele se torna profissional mesmo. A idade de os jogadores comuns. Eu não tô falando os extra classe. Neymar, todos esses caras. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando a média. A média, o jogador acaba se destacando com 22 a 24 anos. Coloca aí. Sim. São mais de 15 anos. Sim. Treinando 2 horas por dia. Pra ver se vai dar certo. Pra ver se vai dar certo. Enfim. E eu comecei a ver o principal, o seguinte, tem muito atleta, a partir dos 14 anos o atleta pode ficar alojado num clube de futebol. Né? Ele mora nas dependências, seja um hotel, alojamento, ele fica ali. Antes dos 14 não pode. Tem muito clube que acaba fazendo, mas não pode, que se for fiscalização lá, o bicho pega. Tá? Já começamos por aí. E brasileiro é foda, né? Porque antigamente era 16 a idade. Aí alojava com 14, 15. Hoje é 14, aí aloja com 12, 13. Daqui a pouco vai baixar pra 12, aí vai com 10, 11. Né? E é normal. Só que por que eu falei isso? Porque tinha atleta da Bahia, tinha atleta de Manaus, tinha atleta do Acre, Nordeste, Tudo em Curitiba. Porto Alegre, tudo em Curitiba. Chegava final de semana, que muitas vezes, um atleta mora em Ponta Grossa, que é do lado de Curitiba. Chega o final de semana, ele volta pra casa, passa com a família e o atleta... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aham. O atleta tem que ficar junto com a família. Mas como é que vai fazer isso com um atleta que mora no Nordeste? Não tem o que fazer. Aí ele vê a família uma vez por ano, no Natal. E muitas vezes vê a família no dia 22 e às vezes no dia 27 já tem que voltar. Porque tem Copa São Paulo, tem todas as coisas. E a gente não olha pra isso. Eu comecei a olhar isso dentro do alojamento. Por quê? Porque eu também não via com constância pra Maringá. Então o que acontecia? Eu levava pizza pros caras, ficava lá jogando videogame, eu era um amigo deles. E comecei a entender como é que funcionava aquele meio. 4 anos que eu acabei trabalhando no Curitiba, eu pedi demissão. Essa aí não foi mandada embora. Essa aí eu pedi demissão. É outra história longa também. Mas depois eu tive um momento, até eu vim aqui, fiquei em Maringá, morando pra cá, teve um momento que eu tive depressão profunda, cheguei a pesar 100 quilos e tudo mais. Eu tive a crise dos 30 aos 25, né, 24 para 25. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu me recuperei, né, correndo, né? Eu perdi 30 quilos em 3 meses e meio, só com corrida. Caraca. Só correndo. Forrest Gump, filho. Saía correndo pra tudo quanto é canto, toda hora, e corria. Corria de manhã, corria à noite, sábado, domingo, corria toda hora. E sempre 3 km. Aí, depois a gente ensina. Eu sou formado em educação física, amigo. 11 anos, né? Sou bom nisso aí. Enfim, em 2016, quando eu falei, eu quero voltar a trabalhar com futebol, eu peguei o carro e fui até o Mazuco. O Mazuco, na época, estava trabalhando numa empresa que vende energético, que dá asas lá e tal. E que também é um clube de futebol, né? Sim. E aí aconteceu que eu falei, tô pronto pra voltar a trabalhar com futebol. Ele falou, que bom, vamos lá, então tem uma vaga aqui, Vini, mas... E você manteve relacionamento com Sim, ele sempre a sim. vida inteira, pra Sim. chegar assim e falar, Não. vambora, é Não, eu porque sou tinha... frequentar a casa dele. Ah, legal. Não, eu tenho o prazer de poder chamá-lo de pai. É uma Legal. pessoa incrível pra mim. Eu cheguei lá na cidade pra falar com ele, fiquei na casa dele, inclusive, fiquei 3 dias. Ele falou, Vini, tem uma vaga aqui, mas eu não posso te contratar. Eu sei da tua formação, te conheço, você seria a pessoa ideal, só que aqui tem um pré-requisito pra poder trabalhar aqui. Eu falei, é ter cabelo? Se for, ferrou, né? Aí ele falou, não, é ser fluente em inglês. E eu sei que você não é, porque no tempo que nós trabalhamos junto no Curitiba, você não se empenhou em aprender inglês. Inclusive, vi uma postagem sua hoje.
sobre inglês. Que perguntaram, né? E voltei frustrado pra caramba, rodei o carro na viagem. E não tem o que fazer, porque você não vai aprender de um dia pra noite, né? Não. E é muito específico, porque ele, como uma empresa, é uma multinacional, mesmo sendo um clube de futebol, é uma multinacional, Sim. eles recebiam muita gente fora. Sim. Até o processo seletivo para ele ser executivo desse clube, cara, foi em 3 etapas. A última foi presencial na Inglaterra. Tipo, bizarro, assim. Eu voltei frustrado. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Pra quem que eu ligo agora? Pra quem que eu ligo? Tô perdendo de grana. O dinheiro que eu tenho tá acabando. Pra quem que eu vou ligar? Não sei o que eu vou fazer. Ele acabou me indicando pra trabalhar com o Jean, porque o Jean, na época, queria estender, ia expandir o escritório. E falei, vamos lá conversar com ele, né? O Jean era quem? O Jean Franco é o dono da Forza Carreira Esportiva. Tá. Eu falei, vamos lá conversar com ele, né? Eu não vou me esquecer desse dia, porque 3 coisas aconteceram nesse dia. A Forza é de Curitiba, né? Curitiba e Rio de Janeiro. Né? Tá. Aconteceu 3 coisas. A primeira, que eu cheguei pra falar com ele, empolgadaço, né? Ele falou, venha pra cá, você vai trabalhar, só que teu salário é 1.200. Aí eu falei, de novo esse negócio. Falei, topo. Entreguei meu currículo pra ele, ele pegou o currículo, legal, amassou e jogou no lixo. Primeiro baque, né? Segundo, né? Eu falei, por que ele fez isso? Ele falou, não me interessa o que você fez até agora, me interessa o que você vai fazer daqui pra frente. E o terceiro, aí foi uma coisa minha. Eu falei assim, eu trabalhei dentro de clube, tenho muitos amigos dentro do futebol, treinadores, coordenadores, diretores, etc. E empresário tem uma fama de ser tudo vagabundo. Os caras que querem roubar, os jogadores que querem superfaturar os negócios e por aí vai. Eu cheguei pra ele e falei assim, ó, o dia que eu souber que você tá fazendo qualquer coisa errada, vai ser o mesmo dia que eu vou sair da empresa. Aí ele olhou pra cima assim e falou, só isso? Só? Tá bom, então não vamos ter problema. Foram 6 anos, cara. E nunca tive um problema com ele. Não foi por causa disso que eu saí. Sim. 6 anos. E não tinha um contrato com ele. Não tinha contrato? Nada. Tinha Olha nada. Tinha nada. Nada. Não faço questão de falar, não tinha nada. E aprendi. Só que o primeiro ano foi de porrada, né? Porque R$1.200 você não mora em Curitiba. Não tem como. Eu fui morar de favor na casa de um amigo por 1 mês. Depois eu fui... Uma pessoa que trabalhou comigo no Curitiba, tinha um apartamento em Curitiba, ela falou, pega a chave e vai morar, só precisa pagar o condomínio. E o condomínio, eu lembro, era R$420. Era a média que dava. Eu contava, porque era 1.200, menos 420. E não sobrava nada, óbvio. Né? Sim. E começou a acontecer, que as coisas foram acontecendo. E eu sofri pra caramba no primeiro ano, porque era uma visão diferente. Não era... Eu tinha uma visão de clube, de ser um diretor, um funcionário padrão. E aí eu chego lá e começo a tomar porrada. Mesmo já sendo do mercado de marketing de relacionamento, já tendo todos os aprendizados, lendo todos os livros. É difícil, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Só que 1 ano ele me ensinou muito bem. Porque ele se mudou pro Rio de Janeiro. A esposa dele trabalha na Globo. E é um dos casos que o marido precisa ir atrás da esposa, né? Sim. E legal. E ele podia trabalhar de onde quisesse, com o celular, pronto, acabou e vambora. Depois de 1 ano de tanto me treinar, ele me chamou para uma reunião, ele falou, Vinícius, tem 3 coisas importantes na minha vida. A primeira é Deus, e isso não se discute. A segunda é minha família, você faz parte da minha família. E a terceira é minha empresa. E hoje eu tô deixando a chave da minha empresa na tua mão porque eu confio em você. Caraca. Nossa. E aí ele se mudou pro Rio de Janeiro e eu assumi o escritório. Aí virei empresário. Apesar da, poxa, não pagava o café lá que tinha no escritório. Não, tava intraempreendedorismo, né? Eles estavam empreendendo como agente dentro do escritório dele. Sim. E ainda recebia um auxílio. E foram 6 anos nisso. Comecei a entender como é que funcionava a questão de comissionamento, negociação, jogador de base, jogador profissional, a questão da seleção natural dos atletas, quem vai para um lado, quem não vai. Tem uma coisa seguinte, né? Não existe uma receita de bolo. Não existe. Se algum empresário, algum treinador, alguém que é do futebol falar que sabe qual que é a receita para o jogador virar profissional, foge que ele está mentindo. Não tem como. Só que tem uma coisa que é o seguinte, sucesso deixa rastro. Sim. Né? Total. E todos os atletas que chegaram no alto nível, eles têm um padrão de comportamento parecido. Então é uma coisa muito óbvia. Você quer entender como ser jogador de futebol? Então pega os 10 jogadores ali que tem uma história parecida com a tua e tenta entender o que eles fizeram de certo e o que fizeram de errado. E tenta seguir. Sucesso deixa rastro. Né? E eu comecei a entender sobre isso. O que vem da parte de negociação. Né? E comecei a ter contato com outros empresários, vendo a filosofia de trabalho com cada um. Com o Jean, principalmente, tive várias experiências.
Só que eu tenho muito amigo ainda que trabalha dentro de clube. Então meu bate-papo com eles é diferente. E eu sou formado em educação física. Eu não me recordo outro empresário, outro agente, outro intermediário que seja formado em educação física. Eu sento para falar com o coordenador sobre gestão, eu falo com a vivência que eu tive, com o estudo, né? Que estudei bastante, né? Do que eu fico debatendo com ele para poder progredir. Então os caras são meus amigos. A maioria dos outros empresários que eles fazem, você é o diretor, Estevo, tem um jogador. Chuta bem, cruza bem, passa bem, é um fenômeno. Ninguém aguenta mais isso. Sim. Entende? Eu falei, opa. E hoje não é mais sobre isso, né? O futebol também mudou muito, né? E é isso, começou desse ponto. Chegou. Não vamos falar de multinível? Vamos, a gente tá chegando lá, só tô deixando você falar também um pouquinho. Então vamos continuar falando de futebol. Em 2019, no início do ano, eu tava junto com um amigo, acho que ele veio até aqui, o Vinícius Miranda, né? Sim, grande puff. Meu irmão, meu patrocinador também, essa parte da história eu vou contar junto. Ele veio com uma ideia louca, com os negócios de lançamento digital. Érico Rocha e tudo mais. Aí ele comprou o curso do Érico Rocha, eu falei, ele só falava disso. E a gente não falava de multinível mais. Eu falei, você tá chatão, hein? Tá chatão, velho. Aí eu falei, tá. A pergunta que eu me fazia é, o que ele viu nesse tal desse marketing digital? Que eu não tô vendo. Porque eu comprei a visão dele sobre o marketing multinível. Sim. Eu falei, o que ele viu nesse negócio que eu não vi? Aí teve um dia, eu morava num estúdio em Curitiba, que assim, mal cabia eu. Mal me cabia. E sempre recebia gente em casa. Eu dava minha cama pra pessoa, dormia no chão. E nesse dia ele só tava falando sobre marketing digital de um amigo nosso em comum, sobre na área médica. Eu falei, ô chatão, cheguei. Me explica. O que é esse A mais B aí? Aí ele, é isso, alavancagem, progressão geométrica e etc. Você vende 1, vende 10, vende 1000, vende família, vende todo mundo, vende rim. Eu falei, ô louco. Eu falei, por que a gente não aplica isso no futebol? Porque não tem. Não tem. Ele me passou o acesso da conta dele lá, da Hotmart, pra eu ver o curso. O curso era pra ser feito em 6 semanas, progressivo, etc. Eu fiz em 2 dias. Coloquei o fone de ouvido, imersão total. Falei, eu quero ver o que esse cara viu. E aí eu comecei a ver isso e nós começamos a aplicar dentro do futebol. E eu falei, você vai ser meu sócio. Já somos sócios em outra coisa, você vai ser meu sócio aqui. E começamos a fazer. Aí comecei a montar o time. Onde que nós pegamos a ideia e foi mesmo? Em Bahamas. Aí nós estávamos em Bahamas. Aí ele só estava querendo saber ali de curtir. O outro cara que trabalha junto com a gente, o João Gabriel, acho que ele não veio aqui ainda. Não. O João Gabriel é um irmãozaço, também só tava querendo curtir com a família. E eu, cara, já tava com as ideias lá na frente. Falei, voltando, nós vamos fazer esse negócio acontecer. E aí nós começamos o planejamento, levou uns 3, 4 meses para começar. Eu lembro dessa época. Para vender o primeiro curso, né? Eu acho que demorei. Se posso dar um conselho, não demore. Você tem uma ideia que você acha que é boa, velho? Vai, entendeu? Acredita, né? Acredita, só faz, entendeu? Se der errado, o que vai acontecer? Sabe, você não vai perder um dedo, não vai perder... Vai, cara, vai fazer, entendeu? Tem uma frase do Richard Branson, né, que fala isso. Se alguém te apresenta uma oportunidade que você acha incrível, fala sim e depois você aprende como faz. Mas vai, né? A frase que eu mais gosto é o seguinte, se der certo, felicidade. Se der errado, experiência. Exato. Isso aí, falei, vamos aprender. Aprendemos no meio do caminho. E aí a ideia foi se construindo, foi que é muito da venda direta, do marketing de relacionamentos também, total, né? Total. A gente começa do nada, a gente vai errando. Óbvio, né? Que a gente aprender, né? E óbvio que tem muita coisa pronta já, mas mesmo assim, é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Você falou que você fez 10 anos, né? A gente vê as pessoas novas... Os que batem a cabeça são os que vão mais pra frente, né? Porque o cara tá indo fazendo por conta. Eu vi um vídeo hoje de um menininho no Instagram. O pai, ele pediu pro pai pra ele chupar um limão. É um pequenininho, criancinha. E ele chupa aquele limão, ele faz cara feia. E o pai tinha falado, é azedo, é ruim. E ele chupa o limão, e aí ele chupa de novo o limão. E é isso. Você vai falar, não, é ruim. É ruim por quê? Né? A experiência tem que acontecer. Você tem que ir lá e fazer. Porque o outro vir falar, ensinar você algo que ele viveu. Se você não tiver vivido aquela experiência, você não consegue saber o porquê, não.
Então, viver a tentativa é poderoso. Nós temos os mesmos mentores, né? Um dos grandes mentores de vida que eu tenho é o Caio Carneiro. Uma pessoa que é, pelo amor de Deus, o cara é fantástico. E esse é ponto fora da curva e, cara, Totalmente, fenômeno, né? Ele diz, quer um ensinamento? Qual? Erra cedo. Ele fala muito isso. Erra cedo. Vai, erra. Você vai aprender. Juntando, eu posso até depois finalizar, mas eu gosto muito do Steve Jobs. Ele diz sobre ligar os pontos, né? Num discurso que ele faz para os graduandos de Harvard, ele diz o seguinte: é impossível ligar os pontos olhando para frente. Só se é possível ligar os pontos olhando para trás. Exato. E entendendo por que você passou por cada ponto. E cada ponto ele vai na expectativa que esses pontos vão se ligar lá na frente. Sensacional. Hoje eu consigo entender o porquê que eu passei aperto financeiro lá no começo, por que eu passei a depressão. Hoje tem uma coisa, eu consigo me conectar com pessoas, eu sei quando as pessoas estão mal. Sim. Eu sento para dar atenção para elas. Falava, vamos conversar, vamos trocar ideia. Entende? O porquê que eu precisei passar no Curitiba, o porquê que eu precisei, grande parte do marketing de relacionamento, onde eu aprendi muito, o porquê que eu precisei passar 6 anos ali no agenciamento para colocar o meu propósito em ação. Que aí meu propósito está muito atrelado com a trilha do futebol. Legal. Que é a junção de tudo isso. E aí qual que é a ideia principal, né? Porque de fato nós criamos a trilha. Tem 3 histórias. A primeira é a minha própria. Eu não sei com vocês. Vocês sonharam em jogar futebol? Eu sim. Eu só Mas sei eu que era futebol muito é aquele esporte que joga de pé e tem uma bola rolando. Eu sou bem fora. Lascou esse teu. Não dá, né? Você sonhou você jogar futebol? Cara, eu sempre soube que eu não tinha condição. Por quê? Porque eu não era bom, não. Quem era foi bom que falou isso pra não. você? Pois é. Hoje eu recebo algumas mensagens assim de atletas de 20, 22, 23 anos falando assim: Vinícius, eu tenho 23 anos, ainda é possível me tornar jogador de futebol? A minha resposta é uma só. Quem que eu penso que eu sou pra dizer se você é capaz de fazer alguma coisa ou não? Você que tem que me responder, poxa. Oportunidade tem espalhada por aí, por tudo quanto é canto. Você que tem que me responder. Agora, se você precisar da aprovação de um terceiro pra falar se você vai fazer alguma coisa ou não, já vai fazer outra coisa, porque você tá no caminho errado. A minha história com a trilha do futebol é muito por causa do que aconteceu comigo. Eu sempre fui um atleta mediano de futsal. E eu tinha a maturação tardia. Pra quem não sabe, maturação tardia é o seguinte: eu tinha 17 para 18 anos com cara de 15. Meu apelido na faculdade era quinta série. Uma mochilinha nas costas, tinha 1,60 m. Por 11 anos. Né? Não, mas aí acontece que com 18 para 19 anos eu tive meu estirão de crescimento, né? Eu cresci quase 20 centímetros do nada. Do nada, assim, tal. Né? E pra jogar futebol isso é ruim. Se um clube que tem um talento, e eu não era um talento, se o clube tem um talento, ele tem a maturação tardia, ele é colocado tipo numa incubadora, vai desenvolvendo, esperando com que esse jogador cresça. No caso do Messi. Sim. O Messi era assim, ele tinha um problema que ele não crescia. Aí como é que você vai deixar um talento igual ao do Messi de fora, né? Sim. Só que isso me prejudicava, porque quando eu jogava futsal, eu não batia de frente com os caras que já estavam maturados. Sim. Futebol de campo também não. E aí que vem a minha própria história. Eu não digo que eu fracassei. Eu nem tentei. As pessoas não fracassam, elas desistem. Sim. Eu nem tentei. Eu fiz uma única avaliação na minha vida. Eu jogava futsal, aí eu tinha mudado para Londrina, e eu fiquei sabendo de uma avaliação lá no Londrina, no LEC, né? Chegamos num campo, era no campo da UEL, tinha cerca de 200 meninos, 100 para um lado e 100 para o outro. O observador técnico na época, eu tinha cabelo, né? Eu tinha um topetinho assim e tal. O observador técnico falou: ô, Polaquinho, você, eu. Você vai de cabeça de área. No salão, ela é ala, pivô, fixo e goleiro. E eu era goleiro. Eu cheguei na avaliação lá, eu falei: vou jogar na linha. Por quê? Porque eu tenho condição. Cheguei pra fazer a avaliação, ele falou que eu ia ser cabeça de área. Eu falei: vou ser cabeça de área. Sem nem saber o que era ser cabeça de área. Tava eu e meu amigo na avaliação, entramos no campo, eu falei: viu, o que é um cabeça de área? Ele falou: não sei. Eu falei: quem é que sabe? Eu não sei. Você sabe? Ninguém sabia o que era um cabeça de área. Cabeça de área, você sabe o que é um cabeça de área? Não. Se responder agora, eu pago a janta. Nossa, a menor ideia. Não sabia. Cabeça de área é o volante. Primeiro volante, segundo volante, box to box, volante de contenção, volante de armação, volante final. É, volante. Eu não sabia. Eu fiquei 30 minutos correndo pra cima e pra baixo, não peguei no porco, não peguei na bola.
E a hora que acabou a avaliação, óbvio que eu não fui aprovado. Nem sabia o que tava fazendo, Não né? precisava nem ser um gênio da bola pra saber que eu não ia ser aprovado. A hora que eu tô saindo da avaliação, eu tinha ido de bicicleta pra avaliação. É outra história também. Meu pai me deixou sair sozinho pela primeira vez quando eu tinha 5 anos. Ele me deu um cheque e falou assim, vai lá na casa do seu avô e leva esse cheque. Eu tinha 5 anos, cara. Eu fui me borrando pra ir até casa. Minha mãe desesperada, falando assim, você não vai deixar ele fazer isso aí não, e tal. E eu vou criar um filho pra vida. E meu pai falava assim. E eu sempre, cara, com a minha bicicletinha eu ia pra cima e pra baixo. Tem umas histórias pra contar de quando a minha irmã caiu de bicicleta, estourou o queixo. Ih, confusão. Aí eu fui pra avaliação de bicicleta, porque eu morava próximo da UEL. E eu tô saindo da avaliação e meu pai tá do lado de fora. Aí eu falei, ué, o que meu pai tá fazendo aqui, né? Saí assim, meio triste. Aí meu pai fez uma pergunta, ele falou assim, você não foi aprovado, né? Aí eu falei, não fui não, pai. Por que meu pai não me avisou que ia na avaliação? Porque na cabeça dele, se eu visse que ele estava lá, eu ia ficar nervoso e não ia ir bem. Mal ele sabia que não ia bem de qualquer jeito. Já não ia. Só que aí meu pai me falou uma frase que marcou, e essa frase tem 20 anos e eu lembro dela até hoje. Meu pai chegou e falou assim, fica tranquilo, filho, o futebol não é pra todo mundo. E aí a pergunta que eu devolvo pra você, por que não é pra todo mundo? Quem foi o imbecil que falou que não é pra todo mundo? Não tô falando que meu pai é imbecil. Sim. Tô querendo dizer que muitas pessoas acabam falando isso. E aí se me perguntam, o que precisa ter pra ser um jogador de futebol? Tem que querer. Só que não é pra ser jogador, é tudo, cara. Pra qualquer coisa. Pra tudo. Só que querer todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser diamante. Mas não é todo mundo que tá disposto a pagar o preço. Sim. E o preço pra se tornar um jogador de futebol é altíssimo. É mais concorrido você se tornar um jogador de futebol profissional do que passar no curso de medicina. E aí? Não é você se tornar o Neymar, né? Não. Sabendo que apenas 5% dos jogadores de futebol ganham mais do que R$5.000 por mês. Esse é o número da CBF. 5,2%, tá? Pra ser mais exato. É o número da CBF. E aí as pessoas falam assim, acham que o que acontece no futebol é quando acontece um São Paulo contra Corinthians lá no Morumbi, que tá lotado. Eu ia fazer uma piada, melhor não fazer. Tá lotado, eles acham que o futebol é aquilo. O futebol não é aquilo. O futebol profissional é quando o atleta ele tem na carteira de trabalho dele escrito assim, profissão, atleta profissional de futebol. Sim. Só que a realidade é que 94,8% ganham menos que R$5.000 por mês. Tem jogador que recebe a cada 3 meses, a cada 90 dias. E aí tem uns imbecis, né, que acabam falando o seguinte, nossa, esse aí joga futebol e ainda quer ganhar dinheiro. Claro, cara, é uma profissão. Sim. E mais do que isso, né? É uma coisa que eu sempre falo e penso. É uma profissão que tem uma vida útil muito curta, né? Então, se você não fizer dinheiro rápido, você tá ferrado. Você chegou num ponto importante. Eu vou arredondar para 5, tá? Pra ficar fácil a conta. Apenas 5% dos jogadores ganham mais que R$5.000 por mês, certo? Sim. Mas vocês sabiam também que o número dos brasileiros, que apenas 5% dos brasileiros ganham mais que R$5.000 por mês? Ou seja, é fácil ganhar R$5.000 aí fora? Não é. Então também não é fácil ganhar 5 mil jogando futebol. Você sabe o que eu vejo dificuldade muitas vezes na questão do futebol? Quem tá de fora, assim, totalmente de fora, é visualizar o caminho, né? Porque eu tive muitos amigos que sempre sonharam em ser jogador de futebol. Mas nenhum deles sabia o caminho. Eles só sabiam o caminho até a peneira. Ninguém sabia depois. Não é claro essa ideia, né? Do processo todo. Você conhece a trilha do futebol? Então, é justamente porque é isso que eu ia entrar. Cara, esse seu projeto ele é muito poderoso, velho. Muito poderoso. Eu sei. Com essa minha história, como eu falei, eu era atleta de futsal, fiz uma única avaliação e não fiz mais. Era só isso. Então eu não posso falar que eu fracassei. Eu nem tentei. Só que tem muitos pais que não têm a informação correta. Sim. Então eles não conseguem ajudar o filho. Todo pai tem 3 profissões, tá? Todo pai. Primeira profissão, médico, dentista, advogado, administrador, seja lá o que for. A segunda, treinador de futebol. E a terceira, entendedor de política. Aos finais de semana, parece que a segunda e a terceira profissão, elas afloram, né? O cara esquece o que ele faz durante a semana e sábado e domingo aflora o negócio. O cara, ele quer questionar o Tite. Tem uma coisa que pessoas mentem, números não, né? Sim. Olha os números do Tite. Eu Bizarro. sou defensor do Tite. Eu não sou. Eu sou. Não, eu não tô falando assim, eu não sou defensor dele, eu sou defensor do trabalho dele. Sim.
Pelo amor de Deus, os números deles são bizarros. Sim. Bizarros. Ah, mas também seleção brasileira, Neymar, né? É isso. Olha o PSG o que fez na última Champions League. Olha os jogadores que tinha. É. Eu não vi ninguém chamando o treinador do PSG de burro. O Guardiola, né? Tá quanto tempo no City ali? Construção. Não foi campeão de Champions League, que todo Construção. mundo fala, né? Foram 4 anos para ele começar a ganhar os primeiros títulos de trabalho. E os caras acreditando. Isso no Brasil não vamos nem entrar nesse mérito, que aí já é outro assunto. Só que eu comecei a entender o quê? Que não existe uma receita de bolo, mas tem um padrão de comportamento muito parecido. Que os pais não têm acesso a isso. Eu não acredito que falta oportunidade. Eu acredito que falta informação organizada e acessível sobre essas oportunidades. Então eu peguei, a trilha do futebol em resumo é um local onde o pai tem todas as informações. E uma linguagem pro pai, né? Não é pro menino, É, né? eu não... Porque ele não tem poder de decisão, né? Eu falo com o pai. Eu falo com o pai, vai pra esse caminho, que esse caminho eu já vi muitos atletas dando certo. E aí uma das coisas que eu acabo entregando, eu entrego uma aula por semana. Toda segunda-feira, às 19h30, eu entrego uma aula sobre um determinado assunto pro pai poder ajudar o filho a ir buscar a oportunidade. Eu tô na aula de número 90. Nossa, top. Por 90 segundas-feiras consecutivas eu dei uma aula. Haja assunto, né? Haja assunto. Esse é um dos únicos benefícios. Comecei a ver também que as pessoas, elas não estão muito preocupadas em querer entender como é que funciona. Elas querem que alguém pegue na mão e fale, vem pra cá. Faz isso, Faz isso. Até porque muita gente acredita no passe de mágica, né? Em tudo na vida, né? A modelo fica famosa por causa foi encontrada, né? Foi descoberta. O jogador de futebol porque foi descoberta. Então tudo acontece do nada, né? E se você passa a entender que todos os processos existem um caminho e você só precisa olhar pro próximo passo e fazer ele, e depois o próximo passo e depois o Padrão próximo. de comportamento. Cara. Exatamente. Padrão de comportamento. É isso. O jogador que muitas vezes quem tá de fora não entende, fala o seguinte, nossa, virou jogador, ganhou dinheiro da noite pro dia. Ele leva 10, 12 anos para mudar de vida da noite pro dia. São 10, 12 anos de preparação. O Usain Bolt, uma vez, ele deu uma entrevista dizendo que ele levou 8 anos para resolver a vida dele lá em 9 segundos. Não sei quanto que era o recorde dele. Sim. É isso. Ele leva uma vida inteira para mudar de vida da noite pro dia. Sim. E eu vejo que isso é para qualquer coisa, né? Padrão de comportamento. Padrão de comportamento. Essa semana a gente esteve lá no evento lá com o Scott Lewis e o Beto Carvalho, ele falou sobre um ponto desse. Ele foi o último a falar. E ele falou assim, eu não sou o duplo diamante quando eu cheguei no palco. O duplo diamante foi construído, o Beto Carvalho foi construído nas caseiras, quando ninguém tava vendo. Nas reuniões da padaria tal, que eu tava lá todos os dias, porque eu ficava na casa da minha mãe e ia lá fazer naquela padaria as apresentações, tomava bolo e aproveitava o tempo para fazer outra coisa. E é isso, quando ninguém tá vendo é que se constrói o que você vai ficar sendo reconhecido depois. E eu vejo que no futebol, tanto quanto no marketing de relacionamento, às vezes tem essa ilusão, né? De que você vai estourar muito rápido, você vai ter um resultado muito rápido, por falta de uma orientação. Mas imagina que história chata, cara. Sim, exatamente. Puta história bosta, velho. Como é que foi? Foi fácil, eu tava lá e de repente... Não, o negócio é o seguinte. Oi, meu nome é Steve Jobs, eu tive a ideia de criar a Apple e fiquei bilionário. História chata. Odeio. Eu gosto de história, cara. O sucesso, ele não é linear. Sim. Ele tem altos e baixos. Tem duas coisas que a gente aprendeu no marketing de relacionamento que é muito claro. Expansão, recessão. Sim. Depois de uma expansão, vem uma recessão. Depois de uma recessão, vem uma expansão. Exato. É assim. É como o inverno, verão, outono e primavera. É assim. Desde dezembro. Vai vir a noite. Vem a noite. Jim Rohn é top. Postei hoje no meu Instagram também. Mas é assim que funciona. A história do Steve Jobs mesmo. Eu sou fã de biografia. Amo biografia, cara. Amo. Os 2 filmes do Steve Jobs eu já vi brincando umas 10 vezes. E toda vez que eu vejo, eu falo, é isso. Aquele videozinho do Steve Jobs que ele fala que o mundo ele é criado pelas pessoas que sonham, sabe? Rapaz, eu já assisti aquele vídeo umas 100 vezes, cara. Eu arrepio toda vez que eu assisto. Porque é isso. É isso. A história dele, cara. Ele teve a ideia, ele não era o cara que executava, tinha o Steve Wozniak, que era o cara que metia a mão na massa, ele coordenava, ele não era o cara da oratória. Ele entendeu por que ele tinha que fazer o curso de caligrafia lá, para que serviu o curso de caligrafia na faculdade que ele abandonou.
Ele só criou toda a tipografia Que existe. que existe no computador, que aí depois o Bill Gates vem e rouba e etc. E que a história é legal pra caramba. Maravilhoso. Altos e baixos. Aí conseguiu um investidor, aí o negócio alavancou, ele foi mandado embora da própria empresa, e ele vem e cria uma outra empresa que não tinha muita finalidade, mas vem a Apple e compra. Aí o cara vem um câncer. Bizarro, velho. Sim. Isso que é a parte mais massa. E tem coisa que ele fez que as pessoas nem têm noção que ele fez. Não tem. Ainda tem. Por exemplo, eu vi um documentário uma vez, tem no Netflix, chama The Defiant Ones, que é a história do Dr. Dre. E o Steve, como é o nome do outro? Steve Iovine, ele fala que o mercado da música tava estourando, todo mundo rebentando, e ele ficava na casa dele falando assim, nós estamos ferrados, nós vamos quebrar, nós estamos ferrados, nós vamos quebrar, nós estamos ferrados, nós vamos quebrar. Sabe quem salvou o mercado da música? E ele fala, Steve Jobs. Sabia dessa? Sabe por quê? Por causa do Apple Music. Não foi por causa do iPod, foi por causa do Apple Music. Porque do Apple Music veio o Spotify, veio o Deezer. Agora olha por que ele salvou o mercado da música. Quando você tinha lá seus 15 anos, você comprava CD virgem pra gravar música, baixava música nos sites piratas que tinham por aí. Eu não sei se eu posso falar isso. Todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia isso. Eu comecei minha carreira produzindo esse tipo de Aí, material. ó. Todo mundo fazia isso. Foi meu Baixava primeiro música. empreendimento. Aí, ó. Baixava a música, ainda vendia. Comprava o CD virgem, colocava as músicas lá, vendia pros amigos. Eu fiz isso. Muitos. Com 12 anos, muitos. cara, eu fazia isso O na que que escola. isso tava acontecendo? CD de Que ano que você videogame de nasceu? música. Que ano que você- 89. Eu sou 90, eu fazia a mesma coisa, cara. Com 12 anos, cara. Eu vendia duas coisas: CD de música e DVD. Eu lembro o primeiro filme que eu gravei, A Herança de Mr. Deeds, com Adam Sandler. Olha só. Eu amo o Adam Sandler até hoje, cara. Ele é fenômeno. E a segunda coisa, eu vendia ficha, igual o Caio. Ficha na escola de lanche. Estudava no Santo Inácio aqui em Maringá, eu vendia ficha de lanche, porque a fila sempre era gigantesca. Eu tinha uma pochetinha também. Aí, ó. Então, e a gente começa a ver as coisas e, tipo, o Steve Jobs salvou o mercado da música. Porque hoje, quem você conhece que baixa música pirata? Não Nossa, existe, não faz dá sentido. um trabalho, um Não faz risco, sentido. não O faz Spotify é de Casar. graça. Lembra? Casar, o emule. É, Nossa. Spotify é de graça. Você entra lá, vai ter as propagandinhas? Vai, mas você escuta a música que Sim. você quiser. Então, além de tudo, a gente tem coisas que esses caras criaram que a gente nem sabe que os caras... Tipo, a gente sabe que ele que criou, mas a gente nem sabe o que isso revolucionou dentro do Bizarro, mercado. É né? bizarro, é bizarro, é bizarro. É. E tudo tem um padrão de comportamento, né? Padrão de comportamento. E isso é uma coisa que... Você tava falando, né? Do marketing de relacionamento ter te gerado... principalmente as habilidades, né, que você trouxe pro teu negócio de hoje. E tem um livro do Robert Kiyosaki, né, que fala muito disso, né, Escola de Negócios. E o que você atribui? Você falou, eu trouxe todas as habilidades, mas o que você acha que realmente foi o diferencial que você aprendeu dentro da venda direta que você hoje consegue tocar os seus negócios? Nossa, o meu negócio da trilha do futebol ele é puramente mais de relacionamento, não só de relacionar. Quando eu conheci, todo mundo tem uma história de como conheceu, né? Já de antemão, queria agradecer até meus uplines, Caio Carneiro, Beto Carvalho, Cadu Pimentel, principalmente. Cadu é um pai pra mim. Estamos esperando o nosso querido Cadu Pimentel aqui vai no ser Papo fora com de Lendas. Fenômeno. Aqui é papo reto. Já falou que vem, só temos que arrumar a agenda dele para aqui para Maringá que papo vamos conversar reto, com ele. bem, precisa. Ele é... Uma Bem- agenda. Acontece que assim, da onde que vem a parte do marketing de relacionamento? Eu conheci como a maioria conhecia, na época era Monavi ainda, né? Temos aqui nossas relíquias. Bom demais. Bom demais! Bom demais. Bom demais! Maravilha, maravilha. Então, eu trabalhando no Curitiba, em 2012, as contas apertaram e aí eu fui morar num alojamento. Eu morava num clube, que tem até hoje lá em Curitiba, que é o Trieste, que é um clube que faz captação de atletas, encaminha para os clubes e tem mais de 200 atletas espalhados por aí. Legal. Um dos atletas que ele vendeu foi o Renan Lodge. Caraca. Trieste, Atlético Paranaense, Atlético de Madrid, Seleção Brasileira, etc. Já tá bom, né? Já fez o nome. No nível desse atleta, pelo menos uns 200, assim, que é espalhado pelo Brasil. Legal. E aí acaba estourando e por aí vai. Na época, o Mazuco queria que eu voltasse pra faculdade. Eu falei, vou voltar sim. Aí eu vou morar em alguma ponte, debaixo de alguma ponte aqui, aí eu volto pra faculdade. Porque ganhando 860 não tem como. Eu comecei a ganhar um pouco de hora extra, ele melhorou meu salário, aí eu passei de auxiliar pra supervisor, sabe? Fenômeno, né? Ixi. Só que ele me colocou pra morar no Trieste, aí eu morava no alojamento.
Lá no Trieste, eu tinha um alojamento para 90 atletas. Eu tinha o meu quarto, e dentro desse quarto já eram 2 beliches com uma televisão de tubo. Né? Até hoje eu tenho raiva de televisão por causa disso. Aquela televisão de tubo, ela parecia que ela ficava falando assim pra mim, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui. Eu falava, não vou ficar aqui não. É bom demais. E eu dormia na beliche de baixo, e eu não tinha ideia do que era lei da atração, The Secret, não tinha ideia. E eu tinha um carro que eu queria, que era o Kia Cerato. E esse carro eu fui na Kia, peguei um folder e, cara, colei ele e ficava olhando assim, ó. Falando, não, vou ter, vou sair disso aqui. Você vai ver, vou sair. E sempre falando assim, vai aparecer. Acontece que o meu patrocinador, ele era em sociedade com o Vinícius Miranda. Era o Hugo, né, que hoje é agente de futebol, concursado da Petrobras, não desenvolve multinível, só que teve uma participação fantástica, porque a gente sempre falava que ia ficar rico junto. Ah, que legal. Vamos ficar rico junto, não vai ser no futebol. Eu, quando tava no Curitiba, tentei trazer ele para trabalhar no Coxa, só que aí o salário era pouco e, poxa, ele já tava pensando em casar e tudo mais, não ia dar. E aí ele veio e falando assim, encontrei o que a gente precisava para ganhar dinheiro. Falei, é mesmo? É mesmo. 2012, foi tipo em agosto de 2012. Falei, então fala comigo. Não, temos que marcar uma reunião pelo Skype. Eu falei, não vou fazer não. Você que venha daqui falar comigo e me explicar o que é. Ele falou, quando você vem pra Londrina? Ele morava em Londrina. Eu falei, tal dia. Ele falou, então nós vamos se encontrar, vamos tomar um guerigueri, né? E depois a gente vai falar de negócio. Mas antes disso, eu preciso que você veja um vídeo. Eu falei, beleza. Aí peguei um iPad, coloquei o vídeo. Era um vídeo do Caio Carneiro. Oportunidade 5 estrelas. Eu vi 2 minutos. Desliguei. E aqui no ônibus, eu fui com Curitiba pra Londrina. E aqui no ônibus, ó, né? Desmaiado. Quando eu cheguei, ele falou, você viu o vídeo? Eu falei, eu vi. Ele falou, você não viu inteiro. Eu falei, você não perguntou se eu tinha visto inteiro. Eu vi. Ele falou, o que você acha? Vamos tomar um negócio pra poder fazer um bate-papo? Eu falei, rapaz, não vai dar pra eu sair. Você acredita que os caras aqui não vão deixar a gente sair? Essa aí era mentira. Ele, já entendi, você não quer, né? Eu falei, brother, faz lá, se der certo, depois a gente conversa. Foi a pior resposta que você pode dar pra um distribuidor de multinível. E aí eu falei isso com ele, né? E ele Enfim, vai fazer. E eu conhecia ele. Eu falei, ele vai fazer mesmo. Deu 3 meses depois. 3 meses depois eu tava lá no Curitiba, mexendo no computador assim, tec. E era Facebook, que o Facebook tinha acabado de ser lançado. E aí eu vejo uma publicação dele. Obrigado, Monavi, por ter me dado uma viagem pra Cancún, pra mim e pra um acompanhante com tudo pago. 3 meses de negócio. Aí eu falei, ele fez mesmo. Filha da... Peguei o telefone e liguei pra ele. Falei... você que ligou. Liguei. Ah, que legal. Ô, irmão, tudo bem? Como é que você tá e tal? Como é que tá esses negócios aí? Ele falou, eu falei pra você que eu ia fazer. Eu falei, dá tempo ainda de entrar? Aí ele falou, dá, só que agora eu vou viajar pra Cancún e depois a gente vê o que faz. Né? Se você estiver aqui pela cidade, aí você senta aqui. Cara, ele cagou pra mim. Falei, tá pensando que é o quê? Beleza. Aí fui pra Londrina. O meu cadastro foi dia 11/11. Demorei esses 3 meses, né? Que eu poderia ter feito e tudo mais. 11/11 de 2012. Quando eu vim, me cadastrei. Ele tinha sociedade com o Vinícius Miranda. Aí que eu conheci o Puff. Nosso querido Puff. Puff. Pra quem não conhece, ele é um ursinho. Puff. E eu conheci ele. E ele me deu um baita de um treinamento, sabe? Do que fazer, o que não fazer. E começou a amizade nos dois. A primeira pergunta que eu fiz pra eles é: o que eu preciso fazer pra ganhar dinheiro? Nada chama mais atenção do que resultado. Eu preciso ganhar dinheiro, velho. Eu quero sair desse alojamento. Quero comprar o carro que eu sonho. Quero fazer a Mona House. Né? Essa história é boa também. Ele falou, você precisa falar com o maior número de pessoas possível. Falei, tá bom. Tem que falar? Eu peguei a lista do celular, fui pra frente do Excel, vlau, coloquei todo mundo lá, coloquei mais de 2.000 contatos. Falei, então vamos lá, que começa a jornada. Fala com um, fala com outro. Minha primeira reunião foi com o porteiro do Trieste. Cheguei pra fazer a reunião com ele, né? O Hugo falou, não, nas suas primeiras eu faço pelo Skype. Falei, que Skype? Que é só mostrar o produto, a oportunidade e vão ganhar dinheiro e valeu.
Cheguei lá pra falar com o porteiro, tava ele e a esposa dele, chegaram numa motoquinha, numa 125 e tal. Falei, vou mudar a vida desses caras, mas vou mudar a minha também. Aí mostrei o plano e eles falaram, não, nós vamos pensar. Eles estão pensando até hoje, né? Mas vamos pensar. Só que em 3 meses de negócio eu fiz uns 30 mil reais. Nossa. Tudo errado, mas fiz. Gente pra dentro. Eu falei, é só falar com a galera? Eu falo. E aí eu não sabia que precisava dar treinamento. Falei, mas entra e vai. Na época eu bati gold em 3 meses e comecei a chamar a atenção da liderança. Comecei a chamar a atenção do Caio, do Beto, do Cadu. Aí eles começaram a querer ir pra Curitiba. Aí que foi minha aproximação com eles. E eu morava no alojamento. Eu queria morar numa casa. E aí eu aluguei a Mona House. Era uma casa que tinha mais de 700 metros de casa. 2 andares, com salão de festa no fundo. Eu falei, aqui que eu vou ficar multimilionário. Essa casa vai ser referência no Brasil inteiro. E foi. Mas é porque em São Paulo tinha uma casa, que eles já faziam isso, né? E eu peguei como referência. Como eu comecei a chamar a atenção, o Beto um dia foi em casa, fomos fazer uma caseirinha. Deu mais de 100 pessoas na caseira lá em casa. Ah, loucura. Era loucura, velho. Era raiz, filho. Ele chegou em casa, ele foi no meu quarto, aí eu já tinha lido o The Secret, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. O Segredo, Lei da Atração, pensamentos materializam coisas, logo a gente é o que a gente pensa, atrai, etc. Lá. E tava lá o quadro dos sonhos, tava uma foto do Bernardinho no Teatro Gazeta. Sempre fui fã do Bernardinho. Sim. O Beto olhou aquilo lá e falou, irmão, o que é essa foto aqui? Eu falei, meu sonho é fazer uma palestra no Teatro Gazeta. Aí ele pegou o celular e falou assim, beleza, se prepara que daqui 1 mês você vai. Ah, amigo. Aí eu falei, nossa, para ir pro Teatro Gazeta, eu, né, caramba, tô subindo na vida. 22 anos. Falei, vai, nós vamos ser gigante, diamante e tal. Aí, cheguei lá no Teatro Gazeta e eu dei um treinamento pra galera de sonho, metas, etc. E aquele dia foi legal, porque tinha umas 150 pessoas no treinamento e todo mundo se conectou. Nossa, o que esse moleque tá fazendo, né? Um moleque que... A gente não tinha treinamento, não tinha trilha black, cara, não tinha nada. Não tinha, era na raça, velho. Era aqui, ó. E vambora. E aí eu fui fazer... E eu sempre fui muito fã do Caio, do Beto e do Cadu. Hoje eu posso dizer que os caras são amigos. Principalmente o Cadu, que é muito próximo. O Cadu fica na minha casa, né? Meu amigo, mentor, tudo. Inclusive conselheiro da trilha do futebol, né? E quando eu fui pra fazer a primeira parte da apresentação... Eu tô fazendo a apresentação assim, de repente, o Beto tinha um vídeo com a Mercedes, era uma SLK, animal, escrito Monavi embaixo, eu já tinha dirigido aquela Mercedes. E aí eu fiz a primeira parte, entrava um vídeo do Beto, e depois o Beto entrava, eu tinha que chamar ele. Quando eu termino a minha parte, bem desenrolado, faz 10 anos, né? Isso, 10 anos. Aí me pergunta assim, cara, você fez curso pra ser palestrante? Que curso o quê, velho? Fez curso nada não, fui pra guerra. Cara, nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha. Você não vem me falar com técnica de falar com o público que você tem que fazer a escada, você tem que falar... Vai lá, abre o coração e fala o que tá na tua cabeça, no coração e quem impactar, impactou. Sim. É isso, velho. E você nunca vai agradar todo mundo, não, faz parte. Esquece. Assim já quase caí de porrada com um convidado numa Open. O cara foi lá pra atrapalhar, eu fui lá, você não vai atrapalhar meu trabalho aqui não, velho. E vai acontecer, você tem que ter esse jogo de cintura. Já dizia uma frase, né? Não adianta você ter PhD, você tem que ter as manhas. Você tem que ter as manhas do negócio, velho. E aí, quando eu terminei a apresentação, entrou o vídeo, pum, apagou as luzes. Aí eu comecei a olhar aquilo assim, ó, e comecei a chorar, irmão. Terminou o vídeo, eu com o microfone na mão, aí acendeu as luzes, eu fiquei olhando aquilo lá chorando. Aí eu lembrei que eu que tava fazendo a palestra. Aí eu... Com vocês, Beto Carvalho. E, cara, essa foto pra mim, eu tenho uma foto com ele lá, dando um abraço e tal. Cara, essa foto pra mim foi uma puta de uma conquista. Né? Depois a gente começa a ver que era dinheiro também, mas você começa a ver os lugares que você visita, as habilidades que você adquire, os amigos que você faz. Hoje os meus melhores amigos são do multinível. Legal. Pô, bizarro. Hoje metade da minha equipe da trilha do futebol, nós somos em 44 pessoas. Metade é da Juness. Top. Eu encontrei as melhores pessoas. E você não é tonto também, né? Você sabe que os caras sabem trabalhar, né?
Isso é uma coisa interessante que eu vejo, sim. Tem muita gente que recebe a oportunidade, entra no negócio, começa a desenvolver o negócio, participa do treinamento e ele não dá o valor e o tempo da experiência, né? O cara, ele só vê o dinheiro ali. Ele não ganha, ele não consegue as primeiras apresentações, ele desiste. Cara, sendo que ele poderia ali ter um alavanque na vida dele absurdo para qualquer área. Independente do que... Se ele vai continuar no multinível, se ele vai para outra área, se ele vai investir na área dele, ele poderia usar isso como um acelerador, né? Erra rápido e cedo. Erra rápido e cedo. Uma coisa que eu até tava conversando com uma menina da minha equipe esses dias e ela tava questionando, né? Tava só eu e ela conversando ali pelo telefone. Falei, mas tal pessoa não tá fazendo, tá puxando, mas não tem resultado e tal. Eu falei assim, como não tem resultado? Ah, beleza, ela não é diretora dentro da Junés, não faz 30, 40 mil reais por mês ainda. Mas, você lembra quando você cadastrou ela? Ela fazia tal coisa. Hoje, ela é empresária, ela toca não sei quantos negócios, além de tudo, ela faz Junés, ela nunca tinha viajado, nunca tinha feito uma viagem internacional, ela já fez 3, 4 viagens internacionais. Como que ela não tem resultado? A gente mudou completamente a vida dessa pessoa. Simplesmente porque ela começou fazendo negócio junto com a gente. Né? Às vezes as pessoas elas ficam muito, muito presas a um resultado financeiro, né? Um título dentro do negócio, mas ela não vê toda a transformação por trás, né? Tem até um áudio da Amway, né? Aqueles áudios antigos que a gente era instruída a ouvir também. Eu ouço até hoje. Eu escuto até hoje também. que o cara fala, né? Que se você ficar 3 meses, não convidar ninguém, não fizer nada, mas participar de todos os eventos, participar de todos os treinamentos, conectar com a liderança, ouvir os áudios, ler os livros, você vai sair, porque você não tá tendo o resultado financeiro, você não tá progredindo dentro do negócio, mas você vai sair como uma pessoa muito melhor de quando você entrou, né? E eu acho isso é muito poderoso, né? Porque é realmente uma escola. Né? Eu acredito muito, por exemplo, hoje eu vejo os teus resultados, eu fico extremamente feliz em ver que você tá voando dentro dos seus negócios, eu sei que é só o começo, mas eu sei que muito do que você leva hoje é porque você teve uma escola dentro do nosso negócio e isso transformou completamente os seus resultados, né? Total. O período que eu mais ganhei foi quando eu não recebi R$1 dentro do multinível. E eu já tive... Era Gold, era como se fosse um Safira 50, era o top. E minha receita foi para 0. Sim. E todas as fases eu identifiquei. Tive muito aprendizado. E é legal. Um livro do Flávio Augusto chama Ponto de Inflexão. Muito bom. E ele fala exatamente quais foram os pontos que era a virada de chave dele. E eu lembro de todos. Quando eu saí do alojamento e vou morar nessa casa, a casa era para ser um ponto de apresentação. Era legal, porque eu trabalhava durante o dia no Curitiba e chegava à noite, eu entrava em casa, tinha umas 10 pessoas lá mostrando o plano e, cara, eu adorava. A liderança sabia como entrar em casa, não precisava de chave para entrar em casa. Eles entravam lá, eu chegava e tinha gente lá. Nossa Senhora, era legal, né? E aí, o meu maior sonho, quando eu fui para essa casa, era fazer uma caseira com o Caio lá. Nossa, eu enchi saco de meio mundo pra conseguir levar o Caio. E aí nós conseguimos levar o Caio. E eu não tava na casa no dia. Eu precisei viajar pelo Curitiba. Minha irmã tava em casa, o pessoal, a equipe, tava todo mundo lá. E eu em Foz do Iguaçu chorando, cara. Chorando, porque eu falei, eu queria estar lá, entendeu? Tirar uma fotinha, falei, esse cara veio aqui e tudo mais. Eu fiquei 10 meses na casa, porque a ideia era muito boa, mas a execução foi uma merda. Eu aprendi isso. Eu esperava que eu ia convidar 3 pessoas que iam morar junto comigo, iam desenvolver um negócio junto comigo, iam ajudar a pagar as contas, ia sonhar junto. Não aconteceu nada disso. E aí eu era um moleque com 22 anos que já estava com um custo de quase 10 mil. E eu tinha que fazer o quê? Trabalhava, corria o mês inteiro para conseguir sustentar a ideia do que eu estava fazendo. Não deu certo, só que eu lembro que eu não tive depressão aí, mas eu tive as primeiras baixas. Tipo, eu chegava em casa, tinha gente lá em casa mostrando o plano. Cara, eu só dava boa noite e subia pro quarto. Aí teve uma vez que o Cadu sempre ia e ficava lá em casa. Tinha quarto de hóspede e tudo mais. Ele ficava lá em casa e tava todo mundo lá e eu no quarto. Aí eu desci pra cozinha. O Cadu veio e ele falou... Ele chegou perto de mim, ficou em silêncio. Eu fiquei olhando pra ele. Acho que ele nem vai lembrar disso. Ele deu um tapa na minha cara. Assim, tá. Eita. Eu falei, você tá louco? Nem meu pai bate em mim. Tá maluco? E eu tenho um parênteses, eu nunca dei um soco numa pessoa. Nunca entrei numa briga. Sempre fui o cara que começou a ter briga, eu levo a cerveja e falo, vamos beber e tal. Nunca entrei numa briga.
E aí eu falei, você tá maluco? Ele falou, você vai dormir até quando? Vai acordar ou não vai? Aí, porque lá, tomei o primeiro baque assim, sei que ele quer meu bem. Depois disso, ele falou, como é que eu posso te ajudar? Fazendo planejamento, sentando contigo, mostrando o que é o caminho. Fazer, eu sei que você faz. Então vamos fazer um pouco mais alinhado. Depois disso, todo início de ano, a gente fazia um alinhamento. E tomando café, conversando, ele vinha para Curitiba, eu ia para Campinas e tava fazendo isso, né? E aí todas as viagens dele que ele ia para Curitiba, eu ficava na minha casa. Isso para mim era o maior aprendizado que eu tinha. Aprendizado sensacional. Que ia para uma Open, aí ia para treinamento, Open, depois todo mundo janta. Só que o treinamento mesmo era quando a gente chegava em casa. Aí eu comprava uns vinhos bons, tipo Campo Largo e Del Rey, e falava aqui, ó, vulgo sangue de boi. Vamos tomar, Caduzão. Só que, por que o Cadu sempre foi muito receptivo? Receptivo a isso. O Cadu, ele agenda a gente, cara. O cara agenda a gente. O Cadu só não passou fome porque ele tinha bons amigos no tempo de Well. Né? E eu vi esse cara começar com um gol batido na traseira. Era batido o carro na traseira e ele viajava pra tudo quanto é canto. Depois do gol, ele pegou um i30. Mas era tão mão de vaca que ele pegou um i30 manual que um dia, vindo pra Curitiba, ele rodou o carro porque não tinha trocado os pneus. Eu falei, cara, qual que é o padrão de comportamento? O cara roda quilômetros, tá servindo todo mundo. Não faz sentido. Hoje eu entendo. Hoje faz total sentido o que o cara faz. Entende? Aconteceu aí os períodos que eu pedi demissão no Curitiba, porque é aquela velha máxima. Quando você estiver ganhando 2 vezes mais no marketing de relacionamento do que o teu emprego tradicional, talvez seja a hora de você focar as energias aqui no multinível, né? E eu fiz isso. Não porque eu estava sonhando em fazer o que tinha que ser feito na Monavi na época, mas era porque o que eu estava fazendo no Curitiba não fazia mais sentido. Foi alguns motivos assim que me fez pedir demissão. Uma, que o Mazuco, ele subiu da categoria de base e foi pro profissional. E ele falava, quando subir, ou eu te subo junto, ou você assume a vaga de coordenador. Só que isso aconteceu, eu tinha 22. Era moleque. Só fazia merda, velho. Só fazia merda. Quando ele subiu, ele me levou pra jantar junto com o Augusto, que inclusive daqui de Maringá, um amigaço meu. Ele falou, Vini, eu sei que teu desejo é ser um coordenador de categoria de base e você tá se preparando, mas você não tá pronto. O Augusto tá pronto. O Augusto vai ser o coordenador e eu espero que você faça com ele a mesma coisa que você fez comigo, me servindo, me ajudando, etc. Cara, eu entendi completamente. Falei, não tô pronto mesmo. Tá doido. Como é que eu vou assumir? Eram 200 atletas, 60 colaboradores, não tava pronto. Não tinha como. Só que depois que ele subiu o profissional, abriu uma vaga no profissional. E aí aconteceu o seguinte, ele me chamou de novo pra conversar e falou, Vini, não vou poder te puxar. Aí eu falei, por quê? Porque o presidente contratou um colaborador. E ele nunca tinha trabalhado com futebol. Ele não merecia. Naquele momento. Mas não sou eu. Quem que eu tenho que dizer que é justo, não é? O mundo não é justo. Sei pra quem tá acompanhando aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é justo. E não é pra ser. Foi nesse momento que aí o cara chegou pra trabalhar com um salário muito maior que eu, etc. Isso foi um gatilho pra eu chegar pro Mazuco e falar, posso te pedir uma coisa? O quê? Me manda embora. Porque eu vou atrás do meu sonho. Já tô ganhando bem aqui, fazendo palestra, viajando, etc. No mesmo mês que eu pedi demissão, teve uma crise. Ninguém tava recebendo mais nada. Tipo, foi pra 0 o faturamento, a comissão. Foi pra 0. E eu falava, Jesus, como é que tem que fazer isso aqui agora? Tenho a mínima ideia. O que eu vou fazer, cara? E aí que foi o tempos difíceis. Aqui já me tirou da balada um dia. Lembra? Lembra. Aqui já me tirou da balada um dia. Eu tava totalmente sem rumo. Aí que teve uma depressão mais profunda e etc e tudo mais. Depois que as coisas começaram a se acertar. E aí eu falo que muitas coisas do que eu fiz em 2016, 17, 18, 19 e 20 até, dentro do multinível, era por necessidade, cara. Só que eu sempre gostei muito do processo. Tem muita gente que não gosta do processo, tá preocupado só do resultado. Mas eu sempre amei ir pra treinamento. Sim. Sempre amei falar com as pessoas. Sempre amei... Não vou falar que eu amava vender, não, tá? Isso é mentira. Sim. Né? Mas todos esses processos tinham um objetivo. Só que eu gostava do processo. O processo era legal. E aí, vendo todas as coisas acontecendo. Dessas habilidades,
chegou no momento assim que eu falei assim, eu consigo utilizar essas mesmas habilidades com a ferramenta futebol, que é uma baita de uma ferramenta, para conseguir ajudar muita gente dentro desse processo a dar esse próximo passo. Eu criei multinível dentro da própria trilha do futebol. Modelo de comissionamento para meus vendedores. Hoje eu tô com 9 vendedores. Legal. Por enquanto. Faz a venda direta, né? Eles que entram em contato com o pai, porque o processo de vendas hoje com os pais, eu faço muita palestra. Onde que eu aprendi a fazer palestra? Faço palestra, dou a palestra e depois eu convido os pais para fazer parte da trilha. Sim. Onde que eu aprendi a fazer isso? E aí tem a venda direta. A venda acontece naquele momento. O pai compra, ele toma a decisão, ele compra ali. Onde que eu aprendi isso? Tem pais que precisam de um empurrãozinho. Tem pai que precisa entender um pouco dos benefícios. Por isso que tem o departamento de venda para ir lá falar com eles. Acho que nada se cria, né? Aprendi tudo isso dentro do margem de relacionamento. Por isso que eu bato demais. Cadu estava agora 2 semanas atrás em Curitiba. Eu fui lá no seminário, fiquei lá com ele. Eu aprendi pra caramba. Por quê? Porque eu fiquei trocando ideia com ele. Acabou ali, o Cadu bravo. Vocês não organizaram churrasco pra mim? Eu falei, não é comigo não, vou falar com eles aí, né? Aí eu falei, ô galera, vamos fazer churrasco lá em casa. Hoje a casa da trilha do futebol é uma casa, tem 1.200 metros quadrados, cara. Tem 8 quartos lá na casa, tem um campo de futebol, piscina, etc. E tem uma área de churrasco. Já fiz churrasco pra mais de 70 lá. Oh. E aí eu falei, ô galera, era domingo, cara. Falei, vamos lá pra casa lá, vai ter churrasco. Naquele dia foram umas 40 pessoas, 35 eu não conhecia. Eu não conhecia. Chegamos lá conversando com todo mundo e tal, e falando com o Cadu, e eu falei, de nada pelo churrasco, né? Mas essa é a parte legal. Sim. Né? Só por isso já vale a pena. Só que isso não é mensurável, cara. Isso não é palpável. As pessoas não entendem. É o intangível, né? Todas essas experiências que eu tô contando pra vocês, cara, eu tô com 31. Apesar da falta de cabelo, eu tenho 31. Eu sou grato pra caramba a tudo isso. Pô, tá doido? Eu não consigo me ver sem o margem de relacionamento. Não consigo me ver sem as viagens que eu fiz. Não consigo me ver sem as palestras que eu fiz, os treinamentos. Tinha uma equipe, você até lembra do pessoal, que era... Qual que é a cidade que tem aqui do jeans? Cianorte. Cianorte. Eu ia a cada 15 dias fazer open caseira pra eles lá e eu não tinha ninguém da minha equipe lá. Eu ia porque quando eu saía, tinha um lanche que eu adorava, hamburgão. Era um lanche gigantesco de frango. E assim, eu pagava combustível, ia lá fazer. O Estevam já foi comigo. Já. Até lá, vamos comer um hamburgão. Eu só falava do hamburgão. E eu tava lá e tal. Eu ia por causa do lanche, mas aquela galera, eles falavam, não, eu quero que você venha aqui. O ambiente onde você é querido, cara. Onde as pessoas ligam pra você falando assim, você poderia dar um pulo aqui pra ajudar a gente? É isso. Pessoas são movidas a carícias e reconhecimentos. É isso, não é só a questão do dinheiro. Só que como é que você vende isso? E até quando a gente vai fazer uma apresentação de negócio, cara, não tem como vender esse intangível, né? Eu tentei vender. Tem que falar de dinheiro, não, eu tentei. É pequeno, é muito pouco, cara. É muito pouco por tudo que tem. Minha equipe quase morreu quando eu tentei vender esse estilo de vida. Não. Ninguém queria saber disso. Pô, só quer o dinheiro, cara. No começo, sim. Então, quando começa na apresentação. É por isso que a gente fala muito da importância de você ter o brilho no olho quando você vai apresentar. Porque o brilho no olho talvez seja o apresentar o intangível. É a pessoa fazer aquela pergunta que você fez do Puff. O que ele tá vendo que eu não tô vendo? Né? Porque aqui tá me mostrando um plano de negócio que eu vou ganhar dinheiro. Mas o que ele tá enxergando tão forte aqui que tá fazendo ele brilhar o olho tanto? Por isso a importância de brilhar o olho quando vai falar do negócio. A questão do merecimento, o meu patrocinador em si, que era sócio com o Puff, ele saiu do negócio com uns 8 meses. Né? Ele chegou, vamos fazer um bate-papo. Eu falei, você vai sair? Sim. O problema é teu. Vou continuar. Hoje, disparado, o Puff é meu melhor amigo. Inclusive, hoje é aniversário dele. E ele é daqui de Maringá. Tive o prazer de ir lá almoçar com ele. Eu falei, daqui, quanto eu que pago? Hoje sou eu. O resto é tudo você. E a gente ficou batendo um papo. Fui antes de ontem na casa dele. Ficamos lá também batendo papo. O Augusto? O Augusto, conheci. Cara, ele é meu irmão. Tá maluco? Tá maluco. O Puff hoje ele trabalha comigo dentro da trilha do futebol. Assim, ele fica mais como conselheiro. Ele tem percentual da minha empresa. E o percentual que ele tem é por gratidão. Eu dei percentual pra ele de gratidão. Só pra vocês terem uma ideia. Sim. E meu patrocinador lá na época, quando ele ganhou aquela viagem pra Cancún, o que aconteceu? Aconteceu que ele tinha acabado de passar no concurso da Petrobras. E aí ele não pôde viajar. Ele não pôde viajar. Aí...
né? A ideia dele era levar o Bruno Morelli, que era o upline dele e patrocinador. Aí o Cadu chegou e falou assim, cara, não se leva upline, você tem que levar um downline e alguém que merece. Adivinha quem foi pra Cancún? Adivinha quem foi pra Cancún? Adivinha quem foi? Na época era no Monavi, era o Rubi Flaim, foram 151 brasileiros. Né? Grande parte dos que estavam lá continuam hoje ainda na Juness. Bizarro, né? Enfim, fui pior que pinto no lixo. Quase foi expulso já da Monavi lá. A famosa sunga de bolinhas. Eu tinha feito uma promessa, cara. A promessa era o seguinte, que se... Porque quando eu entrei por causa da viagem. O slide era um golfinho escrito Rubi Flaim. Trabalha e ganha uma viagem internacional. A melhor viagem internacional que eu tinha feito foi pro Paraguai. Lá pra Ponte da Amizade, era a única que eu tinha feito. Falei, eu vou nesse negócio. E trabalhei. E eu cheguei no Gold. Pra poder viajar era Rubi. Só que era um salto muito grande. E não deu. E eu tinha feito lá no início. Eu falei, eu vou trabalhar tanto que eu vou pra essa viagem aqui. Se eu for pra essa viagem, eu vou pegar uma sunga mais ridícula que tiver e vou ficar desfilando lá. E eu acreditava nisso, cara. Eu acreditava pra caramba. Aconteceu que próximo da viagem, ele tinha passado na Petrobras e teve que ir para a Bahia para passar por um treinamento. E aí veio o convite, eu lembro até hoje, ele mandou uma mensagem, era um SMS ainda, dizendo, parabéns, você vai para Cancún. Nossa, que massa. Aí eu falei, fodeu. Agora eu vou ter que comprar essa sunga. Cheguei lá em Curitiba, tem um bairro, cara, que é só de tecido. Eu cheguei pra moça, até hoje eu lembro, cheguei pra moça e falei assim, ô moça, eu tenho um pedido meio peculiar pra te fazer aqui. Ela, o quê? Qual que é o tecido mais horroroso que você tem aqui? Era um tecido vermelho de bolinhas brancas. Eu falei, é esse. Mandei fazer 2 sungas e fui. Olha aqui a questão de padrão de comportamento, tá? É aquele negócio. Vocês podem falar o que vocês quiserem pra mim sobre minha parte pessoal, profissional, etc. Eu vou agradecer o feedback e eu vou entrar, vai entrar na minha cabeça, eu vou filtrar, vou ver se vale a pena, etc. Mas se for positivo, não é isso que vai fazer eu mudar a minha ação. Se for negativo, também não vai ser isso que vai fazer eu mudar a minha ação. Agradeço, tanto positivo quanto negativo, mas é o seguinte, vou fazer a parada acontecer contigo, sentigo e seja o que for. Sim. E aí, quando eu cheguei, o moleque, né? Não era mais 5ª série, mas aí eu cheguei lá, o molecão, retardado, com uma sunga, eu chegando próximo de todo mundo, a liderança olhou pra mim e falou assim, nossa, esse aí não entende nada de mundo corporativo, tipo, do que é ser um líder, dar o exemplo e etc. Olharam feio pra mim. Caguei. Só que quando eu tô entrando na piscina, o Caio tava na piscina. E o Caio já me conhecia. Ele, Vini, que sunga incrível, dá uma pra mim. Ele falou brincando, óbvio. Aí todo mundo falou, nossa, revolucionário. O cara da sunga, incrível. Tipo, também, caguei. É isso. Só que aí depois aí virou tradição. Cadu ficou bravo pra caramba comigo por isso. E na última viagem aí eu tive que parar de fazer isso. Eu viajei umas 6 vezes, porque toda vez eu fazia uma sunga. A última ele ficou bravo. Mas era maneira de... Era agradecimento, cara. Né? Mas é que eu exagerei na última. A última foi Bahamas. Eu fui 2 vezes pra Bahamas, 2 pra Cancún, aí os resorts e tal. Mas a última de Bahamas eu exagerei, cara. Eu não devia ter feito aquilo. Eu peguei uma sunga de camurça. Nossa. Rosa, roxa, com branco e 2 tipos de rosa, assim. Bizarra. E aí tinha a festa do branco, né? Festa do branco, todo mundo, pá, aqui. E eu não tinha levado roupa branca, eu só uso roupa preta. Meu guarda-roupa tem pelo menos umas 40 camisetas dessa aqui. Só uso roupa preta, velho. Muito mais fácil. Nossa, bem mais fácil. Eu falei, ô Puff, tô no quarto do Puff, Esmeralda, quarto separado, né? Eu falei, ô Puff, eu não tenho roupa pra ir. Aí ele falou, olha lá no meu armário, vê se tem alguma coisa. Ele tinha tirado as roupas da mala, colocou no armário, cheguei lá. Eu vi um roupão branco. Eu lembro. Ai, caramba. Ai, calica. Eu só sei que eu coloquei aquele roupão branco com a sunga, amarrei e fui. Nossa. Cheguei. E aí o pessoal, nossa, tá bêbado? Não, eu tava feliz, cara. Uhum. Cheguei lá no meio, todo mundo sério, e eu puxei uma roda, comecei a dançar e todo mundo brincando, etc.
Só que aí eu vi que eu exagerei, porque teve um cara que chegou pro Cadu e falou assim, quem que é aquele dali? Aquele dali não pode ser líder. Mal sabia ele que eu era Safira Elite, né? Safira Elite, o cara. Aquele não pode ser líder. Quem que será que é o upline desse cara? Falou isso pro Cadu. Que cara louco. Foi Marcelo Serakides que falou isso pro Cadu. Nossa. E tipo, se tem um cara louco, é o tal do Serakides, né? Ele falou, não é possível. O João Paulo comigo, meu grande irmão, ele falou, meu irmão, você mandou bem, hein? Eu falei, cara, se você tá me elogiando é porque... Deu ruim. Caguei. Deu ruim. É porque deu ruim. Cadu depois chegou, tô cruzando com ele lá no hall do hotel. Cadu só fez assim pra mim. Eu baixei a cabeça. Ele falou, amanhã a gente conversa. Nossa, foi pior que tomar uma facada no rim. No outro dia, cara, mas ele me escrachou. E agradeço ele. Eu fazia isso, cara, porque eu tava realmente caguei, porque você pensa, tô nem aí. Cara, você não paga minhas contas, você não passa meus desafios. Sim. Só que tem coisa que não precisa tanto, né? Aí ele falou, cara, não pega bem, você ainda mais agora ser empresário de jogador, cara, você tem que ter a compostura e tal, e é isso, lá, e aí eu não fiz mais isso. Maravilha. Irmão, pra gente se encaminhando aqui pro final, eu queria te fazer uma última pergunta aqui, mas antes, lembrando pra você, se você tá gostando aqui do nosso episódio, lembra de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar isso com o maior número de pessoas, que a gente teve, ensinamentos aqui fantásticos de negócios, de vida, né, que a gente vai poder levar aí com certeza pra ajudar muita gente nessa trajetória. E eu queria, é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas que eu apresento hoje o projeto, né? Eu falo que um dos nossos objetivos é fazer com que as pessoas tenham experiências positivas. Porque independente se a pessoa vai fazer ou não, independente se a pessoa vai persistir ou não, se ela vai ficar muito tempo ou não, mas pro negócio, marketing de relacionamento, a gente precisa que as pessoas tenham experiências positivas porque esse é o nosso marketing, né? E eu sempre falo que as pessoas vão vir falar com você. E se você teve uma experiência negativa, você vai falar mal do negócio, mesmo sem querer, porque vai ser aquilo, cara, é um negócio legal, mas não deu certo pra mim. Isso é falar, você tá dando uma experiência negativa, né, pra pessoa. E eu queria saber o que você ia responder hoje se alguém chegasse pra você e perguntasse assim, cara, já ouviu falar da Junesse? Porque um dia me apresentaram e... Qual seria a tua resposta hoje? 2 coisas. A primeira, quando algo é bom, você fala bem pra 8 pessoas. Quando algo é ruim, você fala mal pra 88. Se for mulher, fala mal pra 888. Né? Porque faz questão de querer falar mal. Não tem como eu falar mal desse mercado. As pessoas elas costumam dizer assim que todo mundo precisa se formar em cursos básicos pra vida, que é curso de finança, administração e psicologia. Não, as pessoas têm que fazer multinível. É isso. Maior escola de negócio, tem que fazer multinível. Mas assim, não Nutella. Não esperando que você vai fazer uma postagem no Instagram e vai recrutar meia dúzia de gente. Não. Cara... Tem que ir pro campo. Tem que ir pra guerra, meu irmão. Mete a faixa aqui e vai pra cima. Vai fazer um negócio. Se der certo, felicidade. Se der errado, que não tem como dar errado, sabedoria. Sim. Aprendizado. E é esse o caminho. Como é que eu vou falar mal de uma empresa que faz parte principalmente da minha história? Hoje, dos pontos de inflexão da minha vida, eu principalmente de 10 anos... atrás pra agora. Os 10 anos de multinível. Sim. Eu lembro de coisas quando eu era criança, quando eu fazia os CDs, etc. Lembro tudo. Mas eu consigo montar, hoje eu consigo escrever um livro do meu primeiro dia do cadastro. Lembro até a hora, o dia, exatamente que eu fui cadastrado. Não tem como falar mal. Só que isso, novamente, isso não vende. As pessoas não entendem. Quem entende, aí transcende o nível de Jedi. Aí eu vou falar isso pra você. Aí transcende. Porque entende que isso é uma profissão como outra qualquer. É uma profissão. Só que aqui você ganha enquanto aprende enquanto ganha. E no mercado aí fora, não. Eu sempre lembrava que no final da apresentação eu sempre fazia assim. Eu chegava pra uma pessoa que nunca vi na vida, eu falava, viu, posso te falar uma coisa? O quê? Conta comigo. Aí as pessoas falavam assim, como assim conta comigo? Você nem me conhece. Eu falei, por isso mesmo, conta comigo. Conta comigo, cara. Onde que no mercado tradicional acontece isso? As melhores pessoas que eu conheci na vida foram da Junesse. Sim. Com exceção do Mazuco, tá? Só que eu trouxe ele pra Monavi também na época, eu cadastrei ele e tudo mais. Recrutei metade do Curitiba na época. Habilidade, poxa, de
Recrutamento. Eu cadastrei mais de 200 pessoas no multinível. E meus amigos mesmo, poucos. Pô, essa habilidade, só por ela já valeu a pena. Sim. Só por ela. E tem todas as outras, né? Formação de liderança, que é escasso no mercado. Vendas, sim. Desenvolvimento pessoal, profissional. Cara, tá doido. Se eu precisasse começar e fazer tudo de novo, se eu não tivesse esses 10 anos de experiência e tivesse que começar, tomar a decisão, eu gostaria até de ter começado antes. Só que, sabendo o que eu sei hoje, poxa, eu sei que valeu a pena. Pra caramba. Em resumo, isso. Maravilha. Bom, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite aí. Foi realmente incrível a nossa conversa. Falei pra Aprendi você, não muita falei? coisa. Foi surreal. Falei pra você, não falei? Falou, com certeza. Aqui não brinca em serviço, velho. É isso, irmãozão. Tamo junto. Gratidão aí pela tua presença. E mais uma vez, lembrando você que se você ainda não tá inscrito no nosso canal, dá uma olhadinha, porque mais de 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos e nos ajuda demais. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o maior número de pessoas. E tamo junto pra mais um Papo com Lenda. Esperamos Valeu, vocês galera. nos próximos. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.